Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara e este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar um pouco sobre o livro O Navio Arcano da Robin Hobb. Então tá aqui o livro e eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre as minhas impressões sobre ele. Um livraço, um calhamaço, mais de 800 páginas, tem muita coisa pra falar. E provavelmente essa resenha vai ficar bem longa, então se você tiver curiosidade para saber um pouco mais sobre este livro, continua comigo, assista até o final e sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, meu povo, bora falar sobre este livro aqui. Ele tá bem pesado, então eu vou deixar ele abaixar um pouquinho, depois eu mostro de novo para vocês. Primeiro, algumas informações. Como eu disse, ele se chama O Navio Arcano, é da autora Robin Hobb, quase um trava-línguas o nome dela. Ele foi publicado, essa edição aqui especificamente é da editora Leia, tá bom? Essa minha edição aqui é da Leia. Ele tem 864 páginas, ele faz parte da trilogia Mercadores de Navios Vivos. Por enquanto, né, ele tá com este nome, eu não sei se porque mudou de editora, mas eu já vou falar sobre isso. Então não sei se vai mudar o nome da série, né? Mas por enquanto é o livro 1 da série, da trilogia Os Mercadores de Navios Vivos. Ele foi publicado aqui no ano de 2017. Ele tá ali no gênero fantasia e eu classifiquei ele com 5 estrelas. Eu vou contar um pouquinho sobre o que a gente vai encontrar nessa história aqui e vem comigo, gente, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai encontrar aqui a história de uma família, que é a família Vestrit. Eles são os personagens, praticamente 90% dos personagens principais fazem parte dessa família. Os narradores da história, né, fazem parte da família Vestrit. E eles são donos de um navio vivo. O que são navios vivos? São isso mesmo, literalmente navios vivos. Eles têm vida, eles ganham vida após um determinado período de tempo. Qual período de tempo é este, Bárbara? Ele é longo, ele é curto? Vai variar. Primeiro, precisa-se que 3 membros, 3 gerações de uma mesma família, da família que é dona daquele navio, morra ali no convés do navio. Morra dentro, não necessariamente no convés, né? Mas morra dentro do navio. E aí pode acontecer de diversas formas, né? Mas em 90% dos casos, 99,9% dos casos, eles morrem de morte natural e após a morte deles, dentro do navio, né? O navio ele passa a ganhar vida depois dessas 3 gerações morrerem ali dentro, né? Dessas 3 pessoas da mesma família morrerem ali no navio. E eles passam a ganhar vida. A figura de proa do navio, ela se anima, ela ganha animação, ganha vida mesmo, né? Começa a falar. O próprio navio, ele não se manda totalmente, mas ele funciona de forma diferente, porque a madeira é viva. O navio ele é 90%, praticamente a maior parte dele é feita de madeira arcana, que é uma madeira muito especial, caríssima, e não é todo mundo que tem, não é todo mundo que pode utilizar e sabe utilizar, mas essa madeira ela acaba ganhando vida, e no caso da magia ali por trás dos navios vivos, ela ganha vida após a morte de 3 gerações de membros da mesma família, da família que comprou o navio, né? Que mandou fabricar o navio. Eu já vou falar sobre isso mais pra frente. A família Vestrit mora ali em Vila Montes, que é uma parte do universo que a Robin criou, que faz parte desse universo, né? Tem um mapa aqui no livro que deixa um pouco mais fácil de entender onde é que como cada coisa funciona. Então tá aqui o mapinha para vocês verem que tem no livro, né? Então, nessa explicação vou mostrar aqui e falar um pouquinho basicamente, né? Tem Vila Monte, tem a cidade de Jamailha, que é a cidade, que é o país, né, que governa tudo ali nessa península. Tem as Ilhas Piratas, tem várias pequenas ilhas e uma região que eles não conhecem, né? Mas o principal, tem Cálcede também, que é outra região ali que meio que faz parte ali dessa união entre esses países, né? Por assim dizer. E Vila Monte é uma região que foi colonizada há pouco tempo, não tem muito tempo, não são muitas gerações, mas
tem pouco tempo, ela foi colonizada pouquíssimo tempo, assim, comparado com outras regiões, né, com outros locais. E ali as famílias que foram para lá desbravar este local era um local chamado de local amaldiçoado, porque ninguém conseguia estabelecer muito bem a estabelecer casas, estabelecer uma população ali, né? Colonizar, a palavra correta é essa, né? Ninguém conseguia colonizar exatamente ali aquela região porque era uma região amaldiçoada. Então é uma região que tem muita magia ali por trás, que inclusive, né, gerou os navios vivos que só existem ali. Só os navios vivos são ali de Vilamonte. E eles nascem a partir da junção, né? Durante o livro a gente vai entender um pouco mais sobre a história, não tão bem, assim, não, a autora ela não entra muito em detalhes, ela vai soltando aos poucos o passado da região, o passado de Vilamonte e as relações entre as famílias que existem ali, né? Que tem a família dos mercadores e tem a família dos ermos chuvosos, que são todos parentes, mas é uma galera que mora numa outra região ali dessa mesma ilha, dessa mesma península, mas eles vivem, eles são os fabricantes dos navios vivos, né? Eles fabricam para as famílias de Vila Montes e eles saem desbravando o mundo e fazendo o comércio deles e ganhando dinheiro, e ao mesmo tempo eles pagam uma fortuna e é uma dívida que dura gerações, né? Que de tão caro que é para fazer um navio vivo. E eles têm essa parceria com esse pessoal dos ermos chuvosos que fazem parte da família deles, mas é uma galera também ali bem especial. Eles têm trabalho e convivem com magia, então é um lado assim bem misterioso que no livro também a gente não tem muitos detalhes sobre eles, aos poucos a gente vai conhecendo um pouquinho mais. Mas voltando aqui para a família Vestrit. O que vai acontecer logo no início desse livro? A Vivácia, que é o navio vivo da família Vestrit, ainda não foi despertado. Ainda falta uma pessoa da família morrer para que a Vivácia ganhasse vida. E essa pessoa é o capitão do navio, né, que é o Ephron Vestrit. Ele é o último capitão ali do navio, porém ele ficou muito doente. Então ele sabe que ele está próximo de morrer e ele precisa morrer dentro do convés do navio dele para que o navio ganhe vida, né? Ele precisa voltar para a Vivácia ganhar vida. Ele tem essa consciência e todo mundo da família, quem faz parte das famílias de mercadores de navios vivos, eles sabem, né, da magia que envolve, sabe como tratar um navio vivo, porque ele é um ser vivo, né? Então, como se você tivesse um animal de estimação, só que com proporções muito maiores e que acaba trabalhando para você. E você não trata ele, não é nem como um animal de estimação, mais ou menos, né? Porque ele acaba se tornando parte da família também. E é interessante porque conforme as gerações de famílias vão morrendo, eles morrem ali dentro do navio e toda aquela sabedoria que aquelas pessoas tinham acaba passando para o navio. É uma relação assim, gente, muito doida, mas fantástica e bem mágica. Não tem outra palavra para se dizer. Então o Ephron ele está morrendo, a Vivácia ela está em viagem, porque enquanto ele estava ali convalescendo, ele passa um ano convalescendo, ele não poderia ficar sem trabalhar, né? O navio não poderia ficar parado. Aí o que ele faz? Ele entrega a capitania do navio para o genro dele, que é o Caio. Já vou falar sobre o Caio. E ele vai viajar com o navio e fazer negócios, né, para trazer para a família, porque a família tinha que pagar as contas, né? E pagava basicamente com os ganhos de Vivácia. E nisso, enquanto a Vivácia está viajando, o Ephron está lá convalescendo, ele está prestes a morrer. Quando a Vivácia volta, muita coisa mudou. E dentro da Vivácia tinha outros membros da família, que no caso é a Althea, que é uma personagem também muito importante. A Althea é a filha mais nova do Ephron e naturalmente todo mundo acha que ela vai herdar o navio por motivos óbvios, né? Ela trabalha ali, ela é quase uma marinheira também, ela trabalha diretamente, ela fez várias, desde muito cedo, acho que desde os 12 anos de idade, ela viaja junto com o pai, faz as viagens junto com ele
e aprendeu, ela sabe lidar com a Vivácia, mas ela tem uma relação muito difícil com o cunhado, com o Caio. O Caio é um cara muito autoritário, ele é um insuportável, basicamente. Não vou nem perder muito meu tempo falando do Caio, mas ele é um insuportável e ele quer fazer as coisas do jeito dele, né? Então ele acha que o certo é do jeito dele e ele vai começar a tolir a Althea, mesmo ela tendo experiência ali no navio e mais ou menos, né? Mais ou menos, tem experiência mais ou menos. Mas mesmo ela tendo até o respeito dos outros marinheiros, porque aquele dali é um trabalho majoritariamente masculino e um universo bem machista. Então, mas ela tem o respeito deles e o respeito de todo mundo ali que trabalha. Eles, inclusive, acreditam que ela vai herdar o navio. Depois que o pai morrer, ela naturalmente vai ser a próxima capitã, até porque ela é uma Vestrite. Então, naturalmente, com o pai dela morrendo, Vivácia iria ser animada, né, ia ganhar vida, e todo navio vivo precisa navegar com um membro da família. Ele não pode navegar, não pode ficar sem um membro da família Vestrite. Sem isso, inclusive, é algo para todos os navios vivos. Eles precisam de um membro da família navegando junto, alguém que compartilhe o sangue daquela família que comprou o navio, né? Então é super importante, porque ao longo do livro a gente vai entendendo os motivos. E o que acontece? Quando eles voltam, o Ephron está lá, convalescendo, ele está prestes a morrer, ele está assim nos últimos suspiros mesmo. O navio chega no porto, eles chegam em casa e imediatamente eles já fazem todo o transporte do Ephron para ele morrer no navio, porque ele precisava morrer ali dentro, como eu já falei para vocês. E quando ele morre, as coisas mudam completamente. O que a Althea imaginou que fosse acontecer, ela naturalmente iria herdar o navio, não acontece. Na verdade, todas as posses da família Vestrite passam para a irmã dela. Ela só tinha uma irmã, a irmã mais velha, que é a Keffria, outra personagem importante aqui do livro. E tudo vai para Keffria. A Keffria era a mais velha. Todos os irmãos os irmãos homens da família Vestrite já morreram por conta de uma epidemia que houve ali em Vila Monte, e eles acabaram morrendo, então só sobraram as duas meninas. Então o que eles acreditavam que fosse ser para a Althea não fica para ela. Tudo é herdado pela Keffria. A Keffria que é casada com o Caio. E naturalmente o comando das coisas, porque a Keffria não era uma personagem assim, ela não é uma mulher muito impositiva, a gente entende do lado dela por ela ser assim, mas ela é uma mulher que fica mais em segundo plano inicialmente só, tá? Inicialmente. Ela abre mão do comando do navio para o marido dela, né? Então, assim que isso acontece, a primeira coisa que ele faz é expulsar a Althea do navio. Ele expulsa também um outro personagem que é muito importante, que é o Brashen. Guardem esse nome, o Brashen, ele é muito importante também na história. Ele era o primeiro imediato na época do Ephron como capitão. Inclusive, gente, eu sou uma pessoa que não entendo nada sobre navios e como navegar, etc e tal, mas eu tive uma aula com este livro aqui, porque a Robin, ela entende muito, fica bem claro o entendimento dela sobre o assunto, e ela vai dando uma aula pra gente do que acontece dentro de um navio mesmo, né? Desde da base, né, do homem mais ralé lá dentro do navio até a pessoa mais importante, né? O mais importante, obviamente, é o capitão. Em segundo lugar, é o primeiro imediato, que é a pessoa que cuida de tudo, né? Aí, às vezes, tem o segundo, o terceiro imediato. Aí, depois, eles vão passando para diversas ordens, né? O Marujo, os marinheiros lá, né? E até o Grumete, que é o mais ralézinho de todos, é o que sofre, né? Na verdade. Que faz alguns dos trabalhos mais complicadinhos ali, é o Grumete que faz. Porque ele é o mais novinho é o mais recente dentro daquele navio. E assim, o Brashen, ele era o primeiro imediato do Ephron, e muitas pessoas também acreditavam ou a Althea vai virar capitã e dona do navio, ou ela vai botar o Brashen, vai virar dona só do navio e vai botar o Brashen para ser o capitão, porque ele era o cara que tinha mais intimidade ali com o navio. Com a chegada do Caio, as coisas mudam completamente, e ele rebaixa o Brashen.
Ele também era de uma família importante de mercadores, mas o Brashen era um cara que gostava muito de farra quando ele era jovem, então ele perde, assim, ele meio que é deserdado da família dele. E acaba encontrando no Efron uma pessoa que respeitava e que acabou ajudando ele em diversos momentos. Enfim, eles dois são expulsos, o Brashen e a Althea são expulsos do navio. E a Vivácia tá ali, recém-acordada, vivendo naquele tumulto familiar. Aí você me pergunta, Bárbara, como é que faz agora se não tem Althea para navegar junto com esse navio? Quem é que vai navegar? Entra um outro personagem que é muito importante, que é o Wintrow. O Wintrow, ele é o filho mais velho do Kyle e da Kefri. A Kefri, ela tem 3 filhos com o Kyle. E o Wintrow é o mais velho. Ele tem sangue Vestrite também. Ele é um Vestrite, apesar de levar o sobrenome do pai. Mas ele, por parte de mãe, ele é um Vestrite. Então ele é meio que válido também. Porém, tem uma questão. O Wintrow, ele estava sendo preparado para ser um sacerdote. Então ele é um jovenzinho, ele é um garotinho. Garotinho não, ele é um adolescente ali com os seus 13 para 14 anos. E ele estava treinando para ser sacerdote porque assim que a mãe dele, assim que ele nasceu, a mãe dele o prometeu para Sá, que era a entidade que todos ali adoravam, né? Então ele vai e acaba se tornando um sacerdote em treinamento de Sá. Ele não vive com a família dele, ele vive numa outra ilha, numa outra região, ali numa espécie de monastério, com outros sacerdotes aprendendo sobre o universo de Sá, né? E sobre as leis de Sá e etc e tal. E ele é um garoto muito proeminente, um futuro sacerdote ali que tinha grandes chances de deslanchar, que aquilo dali era o chamado da vida dele. E ele é enviado para casa porque o avô estava morrendo, obviamente, né? Para ele se despedir do avô, apesar dele não ter simpatia nenhuma pelo avô, eles não conviveram, então ele não tem apego emocional ao avô. Mas ele é enviado, e nessa situação toda, nessas tretas familiares todas, ele acaba sendo jogado para dentro do navio. Ele acaba sendo o Vestrite que iria navegar com a Vivácia. E a relação dele com a Vivácia inicialmente é muito complicada, porque o Intro ele se questiona muito sobre o fato dela ser um navio vivo, se ela seria uma coisa boa ou ruim, basicamente se ela era de Deus ou se era do diabo, entendem? Era esse questionamento dele. Então, inicialmente, ele tem um apego emocional à Vivácia, porque faz parte da família dele, mesmo ele não tendo o convívio do navio, mesmo ele não tendo esse dia a dia do navio, naturalmente ele tem uma ligação com o navio, que é uma questão familiar, uma coisa familiar. E o Intro acaba sendo jogado neste universo ao qual ele resiste demais, porque não é o que ele queria. Então mas ele é obrigado a isso, e ele tem várias lutas ali ferozes com o pai dele. O Intro é um personagem assim pra gente ficar de olho, porque ele vai passar uns perrengues ao longo da história. E aí, no outro lado aí, falando também, isso é só uma introdução, tá, gente, do livro. Ele tem mais de 800 páginas, eu não posso contar tudo aqui pra vocês, senão a gente vai ficar 2 dias aqui falando sobre o livro. E em paralelo a isso, nós temos a parte da Terra, né? A família que fica na Terra. E a gente tem o plot da Kefria, que é a filha mais velha. E a Kefria é filha da Rônica e do Efron, né? Que é a esposa, a Rônica é a viúva do Efron. E ela fica em terra, ela que cuida das coisas da família, das propriedades da família. E eles estão passando, assim, por um período bem difícil mesmo. Financeiramente, a Vivácia não está dando os lucros necessários, as coisas ali na região não estão sendo muito boas, politicamente também, eles têm vários questionamentos, tem outras pessoas chegando ali na região, o que deveria ser só daquela família, o monopólio daquelas famílias, mercadores que deram sangue para colonizar aquela região, com a ascensão de um novo líder ali, que era o sátrapa, que se chama no livro. Com a ascensão desse novo sátrapa, ele acaba não honrando os compromissos do anterior, que era pai dele, se eu não me engano, do pai e do avô dele. Então outras pessoas vão chegando a Vila Monte, eles vão tomando posse de várias terras ali,
por ordem do sátrapa, e eles vão chegando ali, é uma situação bem tensa, bem complicada. E as famílias de mercadores, elas meio que estão empobrecendo também por conta de diversas situações que vão acontecer ao longo do livro e já acontece por conta das mudanças que estão acontecendo ali naquela região. Então, mas a família Vestrich, ela tá passando por um perrengue mesmo, por conta das terras, muita coisa que já não tá dando lucro, a Vivácia não tá lucrando o suficiente e eles precisam pagar um valor absurdo também por conta do navio, né, as parcelas do navio, então é um negócio bem tenso. E essa família a gente vai ver sendo narrada pela Rônica e pela Kéfera e também pela Malta. A Malta é a neta da Rônica, a filha mais jovem ali da Kéfera e do Caio. E é uma menina muito deslumbrada, gente. A Malta é a chata da família, basicamente. Ela é uma adolescente deslumbrada que acha que já sabe de tudo, que pode fazer tudo, que é aquela adolescente que quer ser mais do que a sua idade permite, entendem? Então ela vai fazer assim a família passar um dobrado por conta de algumas decisões que ela vai ter inconsequentemente tomado ao longo do livro. Também não vou entrar em muitos detalhes não, quando eu der a minha opinião eu vou voltar a falar de cada um desses personagens. Nós também temos um outro personagem que é muito importante, que é o Kenneth, que é um pirata que tem um sonho de ser rei dos piratas. Ele trabalha ali, né? O trabalho de vida dele mesmo é assaltar os navios, roubar navios e pegar as cargas e faturar em cima do que é ilícito, né? Então esse é o trabalho do Kenneth, só que ele não quer só isso, ele não quer viver só da pirataria, ele quer botar uma ordem ali no universo dos piratas e o sonho dele é se tornar rei de algum lugar. Se for rei dos piratas, melhor ainda, mas ele quer ser rei. Este é o intuito dele. Ele não é um cara bom caráter, ele é um cara assim de caráter bem duvidoso, mas é aquele vilão que a gente odeia amar, sabe? Ele tem um certo charme que eu acho que é algo imprescindível em vilões. Eu acho que é muito importante você ter o vilão ter um certo carisma, mesmo que seja um carisma assim meio esquisito. E o Kenneth, ele tem esse carisma e é interessante porque ele é um cara que conta muito com a sorte. E ele tem muita sorte. E ele é, de verdade, ele tem muita sorte. As coisas que vão acontecendo na vida dele meio que vão se encaixando, sabe? Tudo vai se encaixando como peças de quebra-cabeça que caíram. Você pode pegar e embaralhar aquele quebra-cabeça milhões de vezes e jogar ao chão, que elas vão se naturalmente pararem, as peças corretas vão parar uma perto da outra. Isso é sorte. E é o que acontece muito com o Kenneth. Ele é um cara sortudo. Ele se cerca de pessoas que gostam muito dele, que tem muita lealdade para com ele, e as decisões que ele vai tomando ao longo da vida, ali ao longo da história do livro, vão meio que sendo esse quebra-cabeça que não importa quantas vezes é chocalhado e quantas vezes ele é lançado ao chão, ele sempre vai cair com as peças corretas, próximas uma das outras, e vai ser muito fácil montar e ver a figura final ali com muita facilidade, não importa a quantidade de peças. E é assim que vai acontecendo, as coisas vão acontecendo na vida do Kenneth quase que de mão beijada, sabe? Tudo vai se encaixando. Ele, claro, passa por alguns perrengues e passa por muitos perrengues, mas aos poucos ele vai encaixando tudo de uma forma que ele não imaginava que seria possível. E que nem nós assim, imaginaríamos que fosse possível. Mas tudo vai se encaixando. E ao final tudo vai meio que convergir. As histórias todas vão se encaixar ali, vão se unir de uma forma ou de outra. É um livro sensacional, gente. Sensacional mesmo. E eu vou dar... Eu não quis entrar em muitos detalhes sobre o decorrer da história, porque seria muito spoiler. Eu não conseguiria ser sucinta. Eu preferi falar um pouco sobre cada personagem. Agora deixa eu dar a minha opinião pra vocês. Eu realmente amei ter lido esse livro. Eu já falei aqui pra vocês, ele tem mais de 800 páginas, mas são 800 páginas que você lê assim, ó, no estalar de dedos. Agora estalou. Mas é no estalar de dedos que, de tão rápido que passa. Eu não conseguia parar de ler este livro, mas já tô cansada de segurar. Eu não conseguia parar de ler, porque a história meio que pega a gente de um jeito, sabe? Que você mergulha naquele universo e você tá se vendo ali naquele universo
e você acredita em cada uma das palavras dos personagens. E assim, o que eu acho mais interessante, assim, eu vou falar um pouco sobre cada um dos personagens novamente, né? Cada um deles não são perfeitos, cada um deles tem suas falhas. O Efron era um cara assim que todo mundo admirava, mas ele deixou a desejar de instruir a família e até de acertar detalhes da vida dele, do que iria acontecer após a morte dele. Então faltou a ele, no caso, instruir melhor a Althea. A Althea, apesar de ter crescido ali dentro do navio, ela era uma garota muito pretensiosa, muito mimada mesmo. É, uma falha ali das famílias de pessoas ricas, né? Ela era uma princesinha, na verdade. Ela vivia ali no navio, mas ela era uma princesinha. Ela sabia fazer muita coisa, mas ainda não era o suficiente. E após depois que ela é expulsa, que o Caio meio que tenta colocar uma coleira nela e tenta colocá-la lá de um jeito. Você vai ter que ser assim, você vai ter que seguir essas ordens. Se você não fizer isso, você não precisa mais ficar com essa família. Basicamente isso que ele faz com ela. Ela aperta o F e vai fazer o que ela quer da vida dela. E principalmente ela vai tentar arrumar uma forma de pegar de volta o navio dela, porque ela tem essa plena consciência. A Vivácia me pertence. Mas para que a Vivácia pudesse pertencer a ela, ela precisava aprender outras coisas. Então a Althea vai viver uma aventura ali à parte da Vivácia, que é sensacional também. E ao longo do livro a gente vai vendo o crescimento dessa personagem, o esforço dela. Ela vai deixando de ser aquela princesinha mimada que se preocupava no dia que ela iria herdar o navio, mas também se preocupava com roupas bonitas, com a próxima festa que ela iria participar. Não que haja nenhum problema nisso, tá, gente? Mas eram coisas meio que fora da realidade, sabe? Era a realidade de uma pessoa que viveria uma vida sempre confortável, que não era mais a realidade dela. Ela queria o navio dela, então ela tinha que provar que ela tinha qualidade, que ela poderia realmente comandar um navio, que ela tinha essa responsabilidade. Então ela vai atrás disso. Vai passar por vários perrengues. Em paralelo à história dela, tá junto o Brashen também, que ele vai ficar ali junto com ela. Eles foram o casal que eu shippei, admito. Shippei muito, ainda shippo esses dois. Apesar do livro não ter muito romance, ele tem ali uma dosezinha ou outra de romance, mas não é o foco principal deste livro. Mas eu shippei eles dois, me julguem, fazer o quê? Mas eles dois ali vão viver muitas aventuras juntos e é sensacional a trajetória da Althea. Em paralelo também nós temos o Wintrow, que é um outro personagem que é muito interessante, mas ele, semelhante à Althea, ele também tem uma arrogância, sabe? Ele é um garoto tão novo, mas ele tem uma arrogância da religião. Assim, não que... Vou tentar explicar melhor. Por ele ter sido criado ali dentro daquele ambiente do monastério, ele acredita em determinadas leis e uma determinada ordem que deveria reger as atitudes dos homens. Concordo nesse princípio dele. Quando você acredita em determinada religião, aquilo dali, os preceitos dela vão te colocar numa determinada ordem. São princípios que você deve seguir. E você seguindo aqueles princípios, a sua vida vai ser melhor. E a vida das pessoas que também seguem esse princípio e que vivem em sociedade com você vão funcionar de uma determinada forma. Era isso que o Wintrow acreditava. Só que a partir do momento que ele sai daquele ambiente e vai para um outro universo, ele não tem como levar esses princípios. Não tem como levar esses princípios. Me coloquei errado, gente, perdão. Mas ele não pode exigir que outras pessoas sigam estes mesmos princípios. Ele não pode esperar que todo mundo ali acredite e vá seguir aquilo dali. Porque se todo mundo seguisse, aí sim a vida dele ia viver de uma determinada forma. Mas não é bem isso. E quando ele vai viver ali, volta para casa, tem esse choque de atrito com a família, com o pai principalmente, e ele passa a navegar com a Vivácia, a vida dele, assim, muda completamente. Porque ele vai ser questionado sobre diversas atitudes dele. Como ele reagiria em diversas situações. E conforme as coisas vão acontecendo e ele vai sendo confrontado com essas atitudes,
muitas das coisas que ele acreditava serem certas acabam prejudicando ele. Então, as atitudes do Winthrop, assim, sinceramente, ele tem a redenção dele no final do livro, mas pra mim ele era constantemente aquele garoto mimado, é, meio que dono da verdade, sabe? Assim, tá todo mundo errado e eu sou o certo. E egoísta. Eu achei o Winthrop egoísta demais. E você pode estar achando assim, você odiou esse personagem? Não, eu amo o Winthrop, mas eu não consigo não falar das falhas dele, porque pra mim elas ficaram muito fortes, sabe? Elas apareceram demais no livro, da mesma forma como eu amo a Althea, mas as falhas dela também aparecem demais no livro. E eu acho que esse é um trunfo da Robin, dessa autora. Ela cria personagens tão reais, mas tão reais que você poderia imaginá-los, assim, vivos, dentro deste universo que a gente vive, entende? Porque eles são pessoas reais, com falhas de caráter. Quando a gente vê personagens muito perfeitinhos, a gente não gosta. Porque eles não são naturais. É aquilo que te tira do livro e te diz assim, ah, isso daí só acontece em livros. E mesmo numa fantasia, que obviamente aquilo dali só poderia acontecer dentro de um livro, a gente acredita na verossimilhança do que ela criou. E o intro ele é bem isso, é cheio de falhas, que ao longo da história e ao longo do crescimento dele, da jornada dele ali dentro do livro, já essas mais de 800 páginas, ele vai mudando, né? Até o final ele toma assim umas atitudes assim que, meu Deus, sabe? Assim, o intro você é muito inocente ou você é muito arrogante. Então tem uma certa inocência e uma arrogância que andam ali junto com ele. Mas no final do livro ele tem uma virada de página que é sensacional de verdade, que eu amei e me ganhou ainda mais para o personagem. Falando um pouco sobre as mulheres da família, a Rônica, a Kéfria e a Malta. A Malta é, como eu disse pra vocês, ela é a chata da família. Eu nem vou perder meu tempo muito falando dela, mas eu li uma. Eu li não, eu vi um comentário lá no Goodreads quando eu tava salvando esse livro lá nas minhas leituras. A pessoa reclamando do tanto de páginas que a Malta acabou ganhando neste livro. E eu entendi porque ela tá construindo algo para a Malta. Ela é uma menina muito mimadinha, manipuladora, adolescente. Ela tem, sei lá, uns 12, 13 anos, acho que uns 13 anos. E ela é muito manipuladora e muito esperta para a idade dela. Então ela manipula o pai, manipula a mãe. Todo mundo acha que ela é uma jovenzinha assim, inocente, só que de inocente ela não tem nada, né? E ela só não consegue manipular a avó, que a avó é uma mulher mais dura, mais esperta também, né? Então, mas a Malta, ela é bem chatinha mesmo. E ela tem diversos momentos ali no livro, várias páginas dela falando dos sonhos, dos desejos e não sei o que, e dos rapazes que ela queria conhecer. Ela é chata, Malta é chata. E a Kefra e a Rônica, elas também têm as suas questões ali no livro. A Rônica é uma mulher mais dura, mais fria. A vida a transformou desse jeito, ela precisava ser isso. E ela tem muitas responsabilidades, então ela se preocupa de uma forma absurda com a família dela. E principalmente com a filha que agora tá perdida no mundo, né? A Althea, ela meio que briga com a família toda e vai atrás do dela ali nesse universo. E fica a Kéfria, que é uma mulher inicialmente manipulável, principalmente pelo marido, mas que aos poucos ela vai se ligando e ela vai percebendo assim, não, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que mudar algumas coisas na minha vida, e a chance dela começou ali naquele momento a partir da morte do pai, que ela vê que a realidade da família não é tão simples assim. Então ela precisa se levantar e transformar isso. E o Kennedy, que é esse cara, né, gente? Tem muitos outros personagens no livro que são relevantes também para a história. Temos também um outro navio vivo, que é o Estalão, que ele é um navio amaldiçoado, né? Que as pessoas falam que ele é um navio amaldiçoado. Ele tá largado ali no porto encalhado. E ele, a figura de proa dele, ele já é cego, ele já sofreu várias coisas, né? Ele tem uma história ali meio nebulosa. E aos poucos a gente vai desvendando também a história dele. E é bem interessante. E, gente, eu poderia ficar aqui muito mais tempo falando deste livro. Ele tem uma escrita muito fluida. Eu li, sinceramente, eu acho que no máximo em 2 semanas esse livro, porque eu fui encaixando ali na minha rotina. Se eu tivesse com tempo para ler apenas este livro, eu teria terminado muito antes.
mas porque a escrita dele é muito boa. E uma coisa que eu preciso elogiar é sobre a diagramação desse livro. Eu gostei muito das letras, eu gostei muito do espaçamento, ele fica muito fácil de ler, ele é muito bom de ler. Ele ainda provavelmente está sendo vendido aí nessa edição da Leia. Eu achei ele por um preço bem bacana. Quando eu vi ele a primeira vez, ele estava sendo vendido, sei lá, uns R$ 70, uns 80, alguma coisa assim, tava bem caro. Eu acabei comprando ele por 45. Então, pra mim, foi uma bagatela, de verdade. Outra coisa que eu preciso falar para vocês também é que a Robin, a autora, ela traz uma didática na parte do universo dos marinheiros, né? Como eu disse no início da resenha, eu não sei nada desse universo e acabei saindo, terminando este livro, conhecendo um pouco mais sobre as funções, sobre o que é necessário fazer dentro de um navio, seja um navio comum, um navio vivo, sobre rotas, sobre diversas coisas, sabe? E que eu achei muito importante e muito interessante. E é algo que ela insere na história e não fica um aprendizado chato. Então eu acho que eu acredito e posso afirmar, né, por causa da leitura, que ela tem uma didática interessante. Ela ensina a gente sobre este universo do mundo dos marinheiros de uma forma muito simples e natural. Então isso pra mim é algo excepcional num autor. Outra coisa que fica claro, obviamente, é que ela conhece muito este universo, né? Como, eu não sei se é através apenas de pesquisa ou se é de vivência, mas ela se aprofundou mesmo no universo e ela traz muito conhecimento pra gente. Uma coisa que eu falo muito pros autores, quando eu analiso o livro, quando eu converso com autores, principalmente autores de fantasia, que se você quer escrever sobre, não só autores de fantasia, de qualquer gênero, se você quer escrever sobre determinado assunto, o mínimo que você deve fazer é uma boa pesquisa. É se aprofundar naquele universo. A gente não é detentor de conhecimento natural, assim. As coisas não vêm e brotam da nossa cabeça simplesmente. Aí eu vou dizer assim, eu posso narrar uma luta de espadas se eu não sei nem o peso de uma espada, entendem? Então, é importante ter um conhecimento profundo, ainda mais se você vai ambientar uma história dentro de um universo que você está criando e tenha elementos importantes. Por exemplo, aqui é do navio. 90% do livro se passa dentro de navios, então você precisa conhecer o funcionamento de um navio, e a autora aqui conhece muito bem. Agora, a única coisa que eu queria comentar com vocês, assim, que eu não sei se isso é positivo ou se é negativo, mas eu terminei o livro com a sensação de que ele não tinha acabado. A sensação que eu tinha, ele foi terminando, assim, terminando, eu fui vendo as páginas rareando, e quando eu terminei eu falei assim, peraí, cadê o restante da história? Entende? Então eu fiquei com a sensação de que a autora escreveu a história, o livro completo, deve ter dado, sei lá, mais de 2.000 páginas, a história completa. Aí na hora da edição, o editor saiu falando assim, ó, não dá pra gente lançar o livro com 2, 3 mil páginas, então vamos cortar este negócio aqui, né? E fatiou o livro, cortou o livro. E porque ficou essa sensação, eu não sei se alguém mais aqui já leu este livro, comenta comigo. Mas a sensação que eu tive foi de que eu cheguei na última página e, por favor, cadê o restante? Não é que não tem um encerramento, tem um encerramento sim na história, mas é como se você estivesse encerrando um capítulo, entendem? A sensação que eu tive era essa, de que eu estava encerrando um capítulo, não um livro. Não sei se é intencional, eu creio que sim, e eu não sei se a autora escreveu o livro todo de uma vez, mas talvez sim, talvez não, mas a sensação que eu tive era essa, de que eu não estava encerrando um livro, mas que eu estava encerrando um capítulo. Eu tô doida para ler a continuação. Os direitos de publicação já não estão mais com a Leia, estão com a Suma. Eu dei uma pesquisada, eu não, né? Michelle pesquisou para mim, depois eu dei uma olhada também, mas Michelle deu uma pesquisada e falou que a editora tá para lançar a continuação no ano que vem, agora em 2022. Então vamos aguardar, né, gente? Porque eu quero muito ler. Eu tô bem tentada a continuar a história lendo em inglês. Eu não sei, mas vai depender também do meu tempo com outras leituras. Mas é um livro sensacional. Ele com certeza vai estar ali entre as minhas leituras, melhores leituras do ano, sem dúvida alguma.
E eu te indico para você ler, assim, vai de olhos abertos e confiante de que você vai gostar dessa história. Se você gosta de aventura, se você gosta de fantasia, se esse é o teu gênero, você vai se encantar com este mundo e se encantar de um jeito assim que, meu Deus, que sensacional. O George Martin, ele escreve aqui, ele escreveu aqui uma frase pro livro, ele diz assim: é assim que devem ser os livros de fantasia. E eu concordo plenamente com ele. É dessa forma que livros de fantasia precisam ser: grandiosos, bem escritos e que te peguem de jeito, que te façam sentir vontade de não parar de ler um livro. Então este livro, O Navio Arcano, ele é sensacional, sensacional. Todo mundo que gosta de fantasia deveria ler este livro. De verdade, gente. Fica aqui a minha indicação. Essa resenha provavelmente está grandiosa. Eu não faço ideia de quantos minutos eu estou falando sem parar. Eu sei que eu preciso beber uma água agora, porque minha garganta já está doendo de tanto que eu falo com vocês. E por isso que eu vou encerrar esse vídeo agora. Lembrando que eu vou deixar o link de compra deste livro aqui para vocês. Eu acho que ele tem e-book também, então se você não quiser ficar com esse calhamaço lendo grande, você pode comprar o e-book também. O link é da Amazon, tá, gente? E também a resenha escrita vai estar saindo simultaneamente lá no blog. Então, por uma opinião um pouco mais sucinta, você pode ler lá no blog, tá bom? O link também tá aqui embaixo. E resta nos torcer para que a Suma continue publique essa história, né? A continuação muito em breve aqui no Brasil. Se tudo der certo, no ano que vem sai. Vamos torcer por isso, certo, gente? Ó, muito obrigado para você que me acompanhou até o final deste vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, clicando no botãozinho vermelho e clica no sininho para ativar as notificações. Segue a gente nas nossas redes sociais, link tá tudo aqui na descrição deste vídeo, aqui embaixo. E também o link do blog também tá aqui embaixo para você ir lá conhecer, tem muita resenha. Eu acho que você também vai encontrar outros livros que você vai gostar de conhecer, beleza? Vai lá nas nossas redes sociais, converse comigo lá no Instagram, deixa um comentário se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha também e compartilha com quem você achar interessante esse vídeo. Muito em breve eu tô de volta com muito mais pra vocês e eu aguardo todo mundo. Tchau, tchau!